Salve, salve pessoal! Estamos de volta aí, mais um evento de atualidades com você, conversando de temas e assuntos pertinentes à realidade política. Falamos um pouco em outro momento de economia ou de política, internacional. Vamos falar agora de temas nacionais. O objetivo aqui é fazer essa apresentação para você de temas que estão nos noticiários. Você sabe que o primeiro semestre foi marcado aí por vários momentos interessantes do ponto de vista político, mas nem sempre fortes para cair em prova. Principalmente quando você lembra de históricos de determinadas organizadoras que não têm tradição de discutir picuinhas políticas. Então, se tem CPI do Cachoeiro, se o Demóstenes roubou ou não, ou se o fulano de tal foi pego com dinheiro que não devia, nem sempre as organizadoras querem saber disso. É sempre interessante observar. Porém, não só esses temas estiveram presentes, outros foram importantemente destacáveis no cenário político nacional. Vamos lembrar que decisões importantes do Supremo, quanto, por exemplo, a lei do ficha limpa, vale destacar, estiveram nos noticiários, ou até mesmo a definição da data de julgamento dos mensaleiros de 2005 do presidente Lula ficou definido para agosto de 2012. Então, o início do julgamento do mensalão pode também lembrar e trazer temas nesse sentido. Então, são vários olhares, são vários assuntos que você pode observar sobre esse conteúdo. Ok? Então você me acompanha, a gente começa a nossa conversa com os temas de política nacional. E vamos justamente mostrar aqui um momento importante aí do governo Dilma. Se você pensar aquele balanção do governo Dilma, o primeiro ano do governo Dilma, ou se você fizer um olhar mais longo, passado aí praticamente quase um ano e meio de governo, o que você tem como ou mais de um ano e meio, perdão, de governo, o que você tem como referência? Instabilidades políticas marcadas por problemas envolvendo diversos ministros com denúncias de corrupção. Esse é um ponto. O outro ponto são os velhos problemas com essa base aliada que apoia o governo e que indica essas figuras que sentam no ministério e que muitos deles têm que sair pela porta dos fundos. E aí como é que faz? Então disputa por cargos, por espaços e que geram tensões. E uma dessas tensões teve reflexo nesse fato que vou comentar com você. Você vai lembrar. A presidente Dilma teve que anunciar em março a substituição dos seus líderes no Congresso. O senador Eduardo Braga assumiu a liderança no Senado e o deputado Arlindo Quinalha assumiu a liderança do governo na Câmara. O que estaria por trás dessa troca de representantes? Justamente derrotas importantes do governo no Congresso e a falta de articulação para várias ações. Pesou muito a maneira como várias questões foram tratadas no parlamento e o governo não teve capacidade de articulação para enfrentá-las. Às vezes coisas banais, como, por exemplo, a indicação de pessoas para ocupar cargos nas agências reguladoras, por exemplo, e que foram simplesmente questionadas ou vetadas pelo parlamento, que coloca o governo Dilma em xeque. Na verdade, rebelião, vale destacar entre aspas, de alguns partidos que não se sentiram contemplados com o que queriam, e aí tem alguns senões. É óbvio que isso não é um tema contundente para a prova, mas é reflexo daquelas visões gerais que eu posso propor a você, enxergar o governo Dilma nesse contexto, ou até mesmo trabalhar de forma específica esses temas. Nesse sentido, o evento relacionado à entrada de Eduardo Braga, principalmente no lugar do senador Romero Jucá, que é uma figura que deu trabalho aí para o governo nesse sentido, e até mesmo a questão da entrada de Quinalha, no caso, no lugar de Cândido Vacarezza, realmente de dificuldades no trato do parlamento para encaminhamento de algumas questões polêmicas. Você vai lembrar que em 2011 o governo levou um baile na votação do Código Florestal, por exemplo. Então, algumas medidas que não eram de interesse do governo. E isso continuou em 2012, porque o Senado fez alguns ajustes para agradar o governo e a Câmara mudou tudo de novo. A presidente Dilma teve que anunciar depois vetos sobre o novo Código Florestal. Então, essas questões estão presentes como temas de ajustes e acertos políticos que possam ser observados. Da mesma forma, vale observar que a principal questão está relacionada, como eu disse, à substituição dos líderes, à rejeição do parlamento a Bernardo Figueiredo para a Agência Nacional de Transportes Terrestres. A presidente Dilma indicou o diretor que era de sua confiança e o Congresso disse não. Então, mais especificamente, essa votação no Senado mostrou claramente, não é que não gosta do cidadão, era uma maneira de espizinhar e provocar o governo. Então, essas questões geraram mais um momento de turbulência entre a base aliada e o governo. Então, o governo tem uma base aliada imensa, mas que tem um apetite fenomenal por cargos,
vale recordar. Esse é um tema. Então, essa é uma ideia, as dificuldades do governo Dilma com a base aliada no Congresso. Então, essas instabilidades, além dos 7 ministros que saíram entre janeiro de 2011 e fevereiro de 2012, 7 ministros saíram pelas, vamos dizer assim, pela porta dos fundos com denúncias de corrupção, dos 8 que deixaram o governo. Não estou falando daqueles que foram substituídos, que a presidente Dilma quis trocar o cargo aqui ou o cargo ali. Estou falando daqueles que tiveram que sair. A imprensa denunciou, o ministro caiu. Começou em junho com Palocci, né, e se estendeu nesse cenário um período de denúncias envolvendo vários ministros do governo Dilma, como eu disse a você, 7 saindo pela porta dos fundos. Nesse cenário, vale observar, claro, envolve um outro personagem. Deixemos, né, o Palácio do Planalto, mas permanecemos no Congresso. Então, as denúncias contra o senador Demóstenes Torres. Vale sempre recordar que no caso do senador goiano, dos democratas, ex-democratas, porque ele deixou o partido, né, ele seria aí uma dos, vamos dizer assim, agentes operacionais dos interesses do bicheiro Carlos Augusto Almeida Ramos, mais conhecido como Carlinhos Cachoeira. Vale sempre lembrar que este foi preso pela Polícia Federal por comandar um suposto esquema de jogo ilegal em Goiás. Então, o envolvimento do senador gerou todas essas polêmicas e foi inevitável, a partir da contundência das denúncias que vinham surgindo pontualmente desde fevereiro na imprensa, consolidadas em março e escancaradas em abril, o Conselho de Ética do Senado abriu justamente processo contra o senador para sua cassação, que está no impasse de vai não vai, mas ficou claro, o relator defende, Humberto Costa, senador do PT de Pernambuco, defende a cassação do senador por quebra de decoro parlamentar. Então é um evento que, por consequência, gerou uma série de fatos que vêm na linha das discussões em torno dos escândalos que marcaram recentemente as relações de governo, mas também atingiram outros partidos e outras situações. É interessante lembrar que se as denúncias envolvem o senador, a partir daí todo o esquema de corrupção revelado pelas investigações da Polícia Federal sobre o bicheiro, trouxeram gente de tudo que é partido. Você vai lembrar do governador Marconi Perillo de Goiás, ou mesmo do Agnello Queiroz, do PT de Brasília, Sérgio Cabral, do PMDB do Rio de Janeiro, só para ficar entre alguns denunciados. A construtora Delta, relacionada a este evento também, que vai à breca nesse cenário, e uma série de denúncias e investigações que vão fazer de um tema subsequente nessa história também um assunto importante. Vale sempre lembrar que essas denúncias envolvendo Cachoeiro, que não são novas, não é a primeira vez, há um vídeo de 2004, né, a verdade, o vídeo é de 2002, revelado em 2004, de denúncias entre um assessor do então ministro da Casa Civil, Zé Dirceu Valdomiro Diniz, pedindo dinheiro para o nosso amigo Carlinhos Cachoeira, então, para financiamento de campanhas, essas coisas bonitas que marcam a nossa história e que de vez em quando pode surgir uma pergunta em prova sobre esse tema. O Conselho de Ética investigou e a discussão de encerramento desse processo para encaminhamento para o plenário, tudo leva a crer que que os senadores podem sim cassar o senador. Seria o segundo na história do Senado, né, cassado por quebra de decoro parlamentar. Quando eu digo história, meu amigo, eu estou falando mais de 180 anos, né, se você considerar, ou quase, se você preferir aí fazer essa consolidação de ideias, em que a gente tem um senador cassado por quebra de decoro. Vale lembrar, Luiz Estevam, envolvido nos escândalos do TRT de São Paulo, perdeu emprego lá em 2000, Demóstenes pode ser o próximo da lista. Vale recordar. É interessante destacar que, a partir daí, o que aconteceu? A instalação de uma comissão parlamentar mista de inquérito para investigar as denúncias relacionadas à ação de Carlinhos Cachoeiro e agentes do Estado e agentes privados também. Então, é importante lembrar que o tema não se limita só aos escândalos envolvendo o senador. Então, a instalação da CPMI ocupou espaços no primeiro semestre de 2012. É isso que eu quero que você recorde. Muito bem, em relação a este tema ainda, vale lembrar que a CPMI vai trabalhar o tema
Então, mais ou menos aí, a gente imagina esse relatório chegando em outubro, se não houver nenhum senão. Então, você vai ficar de olho para mim nos desdobramentos. E um detalhe banal, mas vale a pena recordar, quer dizer, qual é o motivo da CPI? Então, investigar as relações entre o contraventor Carlinhos Cachoeira e agentes públicos e privados. Sim. E lembrando, é uma comissão mista. Isso foi tema de prova já, comissão parlamentar mista de inquérito, ou seja, senadores e deputados, vale observar. Então, o avaliador tem exemplos de provas onde as organizadoras não estão preocupadas pelo João ou pela Maria, querem saber o que é CPMI ou CPI, como faz para estabelecer ou constituir uma, aqueles detalhes, né? Muitas vezes são lembrados pela imprensa e que podem ser explorados em prova. Então é só o cuidado, é uma comissão mista, vale recordar. Muito bem. Ainda sobre esse tema e pensando na possibilidade de algum tipo de abordagem, é sempre interessante aí você acompanhar, né? Ver como isso pode ser lembrado em prova. Então vou mostrar para você um exemplo. Olha, uma questão do BNDES de 2010 que tratou de temas CPIs. Olha, no Brasil, no âmbito do Congresso Nacional, as irregularidades na política, incluindo suspeitas e denúncias de corrupção, são investigadas mais diretamente por uma comissão parlamentar de inquérito. Veja, a organizadora não quis perguntar do escândalo A ou B, quis perguntar de CPI. É isso que eu posso lembrar a você também presente em prova. Essa é a ideia. Não esquecendo fundamentalmente de temas que tenham essa característica, ou seja, recordar os assuntos que possam propor e que possam ser propostos, pelo avaliador, tratar especificamente do tema CPI, não importando se é João ou Maria. Outra coisa, e aí eu vou pedir sua atenção, esse olhar para o primeiro semestre no parlamento vale reforçar aquela ideia, quer dizer, o Congresso e a CPI, o Congresso e a rebelião na base aliada, né, vale recordar. Do outro lado, sim, a lei, como eu disse para você, da ficha limpa válida para as eleições municipais, tema importante que o Supremo analisou, a definição da data do julgamento dos mensaleiros do governo Lula 2005, retomando esses temas, é para você visualizar o que pode estar presente para nós em temas políticos. Lembrando que em termos nacionais, nem sempre o tema é apreciado pelas organizadoras. É isso que eu reitero para você. De repente, uma questão, um assunto que possa, de certa forma, ser lembrado pela organizadora. É isso que me interessa destacar. Então fica de olho os desdobramentos da CPI, o resultado das eleições, o início de julgamentos mensaleiros, temas que possam estar presentes, vale observar. Fora outros que nós vamos debater nos nossos próximos encontros, tem outros assuntos que vão surgindo e que você vai monitorando e acompanhando, e o nosso trabalho é reforçar, recordar e lembrar para você, tá bom? Pessoal, obrigado a todos, bons estudos e até a próxima.